Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Mais uma semana passou. Estamos iniciando a semana hoje, né? Domingo. Na presença do nosso Deus, que é tão maravilhoso estarmos mais uma vez juntos e reunidos. Pedir para a igreja se colocar em pé e vamos juntos cantar e exaltar ao Senhor, declarando que segurança sou de Jesus. Nós estamos seguros na presença do nosso Deus. Amém? Jesus. Amém? A igreja pode se sentar. Graça e paz, irmãos. Nós cantamos agora que segurança tem em Jesus. E é interessante que esse hino traz exatamente uma consideração feita por um escritor, Riley, e ele fala sobre a segurança que nós precisamos ter em Jesus, e a segurança é justamente depois que você tem a fé em Cristo Jesus, você precisa ter segurança. A segurança vem de você conhecer as promessas e crer nas promessas. Né? Nós temos alguns testemunhos de Pedro, quando estava afundando naquele mar da Galileia,
Senhor, salva-me. Essa é a fé que ele colocou, que Jesus poderia salvá-lo. Mas a segurança é ele, depois de muitos anos, ter dito, né? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Isso é segurança. Isso é segurança. Tá? Jó, quando sua esposa disse a ele: você negue ao seu Deus e morra. Ele todo cheio de feridas, mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E é bonito a declaração dele. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Desejo de ver ao Senhor. Isso é segurança. Quando nós passamos por dificuldades, e no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus disse. Passamos por tribulações. Quem não passa? Todos nós passamos. Quando passamos por tribulações, o que nós fazemos? Nós murmuramos, nós dizemos: por que isso comigo? Por que Deus está permitindo isso comigo? Ou você declara as promessas do Senhor, dizendo: o meu Senhor, o meu Salvador, cuida de mim. Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador. Ele está me olhando o tempo todo, está cuidando de mim em todas as minhas situações. E quando eu reconheço que as tribulações servem para me firmar mais ainda em Cristo Jesus. Mas para isto, nós vamos ler um texto lá de Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 30 e depois do 33. Lucas 14, versículo 25 ao 30 e depois do 33. Não sei o que está escrito como título nesse texto de vocês, mas o meu está escrito: o serviço de Cristo exige abnegação. O que é abnegação? Abnegação é renúncia à própria vontade em função de princípios cristãos. Isso é abnegação. É você realmente renunciar à sua própria vontade em função de princípios cristãos. Lucas 14, 25 a 30 e depois do 33. Diz assim: grandes multidões o acompanhava Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Versículo 33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então a pergunta que nós temos aqui é: quanto custa ser um verdadeiro cristão e um verdadeiro discípulo? Quanto custa? Muitas vezes
muitas vezes mesmo. Nós vemos pessoas vêm para a igreja porque ali é um ambiente social, aonde eu posso ter meu nome num hall de membros, para dizer que eu pertenço a essa ou aquela igreja, né? Sendo que não é nada disso, nós pertencemos à igreja de Cristo. Mas a pessoa não tem compromisso porque não calculou o preço de ser discípulo. E depois de um certo tempo, nós vemos a pessoa vai ou retorna para o mundo de onde ela veio. Porque ela não calcula quanto custa abrir mão de várias coisas que o mundo exige que ela cumpra, que ela participe. Então tem 4 coisas interessantes que nós precisamos pensar se nós estamos dispostos a ser discípulos, para ser discípulos, renunciar. Primeiro, a nossa justiça própria. Tá? A primeira, justiça própria. Quando nós nos firmamos em nossa justiça própria, né? O nosso orgulho, eu posso, eu sei, e já temos um texto que diz, não te estribes, não se apoie no estribo, aquele arreio do cavalo, né? Ali é o estribo, não se apoie em seu próprio entendimento. Então, primeiro, justiça própria. Quantos, né? Eu não bebo, eu não fumo, eu não bato na minha mulher, eu não xingo, eu sou bom, sou bonzinho. Então, eu mereço a salvação. Então, nós precisamos saber o quanto custa abrir mão da nossa justiça própria. Outro, mais difícil, muitas vezes, desistir dos nossos pecados. Nós temos várias questões, eu listei algumas aqui, né? É interessante, abandonar hábitos, abandonar práticas erradas aos olhos de Deus. Quantas e quantas vezes nós estamos como em cima do muro, praticando durante a semana as coisas que aos olhos de Deus são terríveis. Final de semana eu venho para a igreja e aí eu me visto de uma roupa de santidade e todo mundo está achando que eu sou um crente em Cristo Jesus. Também nós temos mais uma área que nós precisamos pensar. O cristão, ele precisa renunciar a vários prazeres do lazer dele. Quantas vezes, né? É melhor eu ficar em casa, porque tem lá um futebol, eu quero ver, tem um calor muito grande, eu vou para cá, eu vou para lá, e me envolvo com pessoas que são inimigas de Deus. Não que você não possa e não deva ir, deve ir, mas o seu testemunho vai junto com você. Essa é a grande diferença. Então você tem que abrir mão, muitas vezes, do seu lazer no sentido de eu faço primeiramente aquilo que me atrai, aquilo que eu gosto. E depois eu oro, depois eu medito, se sobrar tempo, eu vou ter uma reflexão de alguma palavra de Deus para preencher a minha consciência daquilo que eu não fiz durante a semana toda. E mais uma ainda é o homem
ele precisa se opor ao mundo. Quanto tempo nós gastamos com as coisas do sistema mundano? Quanto tempo gastamos? E quanto tempo nós não gastamos? Porque quando você gasta, é aquilo que você não recupera mais. Você gastou. Investir é quando você espera retorno. Então, quanto tempo você investe na leitura da palavra, na oração, no seu dia a dia? Eu acho interessante que o celular, não sei se é sábado, ou domingo, no meu pelo menos vem lá, tempo de tela, tempo de não sei o que, vem um gráfico, mostrando quanto tempo eu passei no WhatsApp, no não sei o que mais lá, tem vários, ele vem vários lá, diz quanto tempo eu passei. E aí tem uma mensagenzinha. Essa semana você passou tantas horas vendo isso e aquilo, mas essa semana foram 30 minutos a menos do que a semana passada, ou a mais do que a semana passada. Eu acho interessante para a gente poder também estar vendo quanto tempo eu me envolvo nas coisas do mundo, quando eu deveria estar me envolvendo com as coisas que me aproximam de Deus. Então existe realmente um custo para ser discípulo do Senhor. E quando nós calculamos este custo, como diz o texto, você está construindo, edificando uma torre. Você precisa primeiro saber quanto custa essa torre, para que depois você não chegue no meio da construção e diga, olha, não tem mais como continuar construindo. Então, fazendo a analogia com a vida cristã, quanto custa seguir ao Senhor? E se eu vou seguir ao Senhor, qual é o investimento que eu estou disposto a fazer para alcançar a santidade, para alcançar essa segurança, um amadurecimento na palavra de Deus, nas promessas que Deus tem para nós? Então devemos calcular, primeiro, o custo, o preço. Estou disposto? Ok. Vamos começar a investir. Eu vou começar a investir na minha vida, deixando essas outras coisas cada vez menos na minha vida. E aí sim, eu vou ser um crente que vai ter segurança. Então a fé é a raiz de uma planta, mas a segurança é a flor da fé. Quando nós manifestamos essa segurança em Cristo Jesus, quando vem os embates da vida, eu tenho segurança, eu declaro a palavra, como diz Jó, eu sei que o meu Redentor vive, eu que eu verei a Ele face a face, então eu tenho segurança. Essa é a flor da fé. Sabemos que a fé, por mais débil que seja em Cristo Jesus, não exclui a pessoa de uma salvação. Não exclui. Mas a pessoa pode passar uma vida toda debilitada nas tribulações da vida, se realmente não tiver segurança em Cristo Jesus. Não conhecer realmente a sua identidade, não saber que Deus está olhando o tempo todo para a nossa vida, que Cristo Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e estamos seguros com Cristo em Deus. Que o Senhor nos ajude realmente a refletirmos aonde eu tenho colocado a minha segurança, e se eu estou disposto a abrir mão
da minha justiça própria, do pecado que tenazmente me assedia e também da aprovação do mundo. Muitas vezes nós queremos a aprovação do mundo. Nós conhecemos uma pessoa aí que uma hora está com um problema, vem para a igreja. Depois, vai, finais de semana, para o mundo, porque necessita a aprovação daqueles amigos lá de fora. Então precisamos lembrar que também o custo de ser um cristão verdadeiro é andar por um deserto e esquecer o Egito que nós vivemos anteriormente. Que Deus nos abençoe assim. Amém. Passar para o pessoal do louvor. Irmãos, assentado mesmo, nós vamos estar cantando uma música que diz: graças dou. O Senhor tem feito tanto por nós, né? Então nós temos que dar a Ele toda a nossa gratidão ao Senhor, render a Ele graças, porque um dia também Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém? Eu tenho tanto pra te agradecer.
coração. Próxima música diz: este é meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Que realmente possamos adorar ao Senhor todos os dias das nossas vidas, com o nosso coração aberto, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Toma meu
próximo louvor, os irmãos podem estar trazendo à frente os dízimos e as ofertas. Vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e as ofertas. Amém? Agradecer ao Senhor por cada um dos irmãos aqui presente. Agradecer ao Senhor pela vida das crianças. Senhor Jesus, quero te agradecer, Pai, pelo teu sustento, pela tua segurança. Te agradecer pelo teu sangue derramado naquela cruz, pelos nossos pecados. Mesmo sem merecimento nenhum, o Senhor se entregou de livre e espontânea vontade. Senhor Jesus, peço que o Senhor possa estar nos instruindo, Pai, nos teus caminhos. Que nós possamos estar com os corações dispostos, Senhor Jesus, a te servir, com amor, com segurança, com lealdade. Pai, que nós possamos deixar o Senhor nos usar. Que o Senhor prepare corações, pessoas sedentas, Pai, da tua palavra, Paizinho. E que o Senhor possa estar nos conduzindo para falar do teu amor e do teu perdão. Senhor Jesus, peço pela vida do pastor Fernando, Pai, que vai estar trazendo a tua palavra essa noite. Que o Senhor possa usá-lo, Senhor Jesus, possa instruí-lo conforme a tua vontade. Peço que o Senhor possa abrir os nossos corações e mente para que possamos entender e compreender a tua palavra. Mas que nós possamos voltar aqui transformados, Pai, e que possamos viver essa transformação diariamente. Não só um dia ou dois, mas sempre, Paizinho eterno. Peço também que o Senhor possa estar direcionando nós que vamos levar a palavra para as crianças, que o Senhor possa também estar no controle de tudo. Abre os seus coraçõezinhos, Pai, que elas possam entender também do teu amor, que elas possam reconhecer o Senhor como Salvador da vida delas. Que a tua graça, Paizinho, esteja presente sobre cada um aqui essa noite. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Amém.
Amém, meus irmãos, graça e paz. Como é bom realmente termos momentos para louvarmos juntos ao nosso Deus, que nos sustenta e nos guarda a cada dia. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Nós temos aqui refletido e meditado neste Evangelho, olhando para a vida e o ministério de Jesus. Jesus teve um ministério de 3 anos de caminhada aqui nessa terra, e nós já estamos aqui praticamente refletindo nesse Evangelho por quase 2. Talvez a gente termine aí junto com Jesus, os 3 anos de ministério que ele exerceu enquanto ele esteve aqui. Marcos, capítulo 12. Hoje nós vamos falar aqui sobre a vinha de Deus e os lavradores maus. Do verso 1 até o versículo 12. Diz a palavra: Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse dele dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhes ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus e Pai, eu quero te louvar, Senhor, e bendizer o teu santo nome, pela tua bendita palavra, ó Deus, a revelação, ó Pai, do Senhor para as nossas vidas, onde o Senhor, ó Pai, nos ensina a obedecer, ó Deus, e a seguir a tua vontade. E eu peço agora, Deus, em nome de Jesus, a unção do teu Espírito Santo na ministração desta palavra, e também, ó Deus, a direção do teu Espírito Santo, ó Pai, sobre cada coração aqui nesta noite. E realmente estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos, aquilo, ó Deus, que o Senhor tem a falar conosco, através, ó Pai, desta reflexão, ó Deus, e desta mensagem, ó Pai, que nós iremos tratar aqui. Também coloco diante do Senhor as necessidades do teu povo e peço que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando cada um, ó Pai, suprindo, ó Deus, aquilo que eles necessitam. Eu oro assim, ó Deus, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, irmãos, a história bíblica, ela nos mostra que Israel, ele foi o povo escolhido por Deus para ser ali luz para as nações. Porém, esse povo desobedeceu a Deus, perseguiu seus profetas, rejeitaram a mensagem e perderam ali a sua oportunidade. Quando Moisés estava ali caminhando com o povo pelo deserto, onde estava se dando ali a formação desse povo, principalmente em relação às designações que Deus exigiria deles,
aqui no capítulo 19 de Êxodo, logo depois de Moisés ter ali o encontro com Deus, diz a palavra no versículo 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então nós vemos claramente que Deus escolheu esse povo como seu povo para ser a luz ali para as nações, para que eles pudessem então trazer ali a revelação de Deus a todos os outros povos. Irmãos, os líderes religiosos aqui, em vez de promoverem a verdadeira adoração a Deus, nós vimos que eles transformaram essa estrutura religiosa num esquema ali para buscarem se enriquecerem, para buscarem o próprio lucro. O templo ali, que deveria representar a presença de Deus ali no meio do povo, perdeu então o seu sentido, porque como nós vimos, o próprio Jesus vai dizer que eles transformaram aquele lugar num covil de ladrões. Então nós vemos que o culto ali foi secularizado. Isso significa que a sua influência e a sua importância no meio do povo havia se perdido. Nós podemos perceber que as pessoas eram muito mais religiosas, mas elas não tinham nenhum temor e nenhuma reverência para com Deus e muito menos para com as coisas de Deus. Eles caíram numa religiosidade onde eles praticavam ali os sacrifícios, procuravam ali seguir os termos da lei, mas continuavam vivendo suas vidas como se Deus não existisse. Talvez não muito diferente dos nossos dias de hoje. Os rituais sagrados ali foram esvaziados do seu verdadeiro propósito e o povo, então, foi afastado de Deus. Nós podemos perceber que Israel fracassou no seu propósito de ser sal e luz para as nações. Irmãos, Jesus ele não tinha terminado com as autoridades judaicas ainda. Nós vimos na semana passada ali o embate que ele tem ali com os líderes religiosos questionando a sua autoridade. Mas Jesus ainda não havia terminado com eles, mesmo que ele tenha ali se recusado a responder às suas perguntas. Mas aqui agora, irmãos, por meio de uma parábola, Jesus faz uma acusação severa contra eles, justamente por rejeitarem o Filho de Deus. Esse atrito que existe aqui entre os líderes religiosos e Jesus, por causa da autoridade, faz com que Jesus, então, passe a falar-lhes por meio de uma parábola. Nós sabemos que a maioria das parábolas de Jesus, elas foram ali projetadas para apresentar a verdade a respeito do reino de Deus, de uma maneira sutil, de modo que aqueles que creem pudessem entender, mas aqueles que não creem, que estão fora do reino, não entenderiam. Mas quando nós lemos essa parábola aqui específica que Jesus conta aqui neste momento, nós vemos que o significado da parábola é conhecido por parábola dos lavradores maus. E ele é muito claro aqui. E aqueles a quem ele se dirige, ou seja, os líderes religiosos de Israel, entenderam claramente do que se tratava essa parábola. Nós sabemos que estava ali se aproximando o propósito para o qual Cristo veio. E ele falava agora diretamente, e não mais de uma forma indireta sobre quem ele era. Lembre-se que quando Jesus iniciou o seu ministério, todas as vezes em que alguém o reconhecia publicamente como o Filho de Deus, principalmente ali
durante as manifestações demoníacas, Jesus repreendia esses demônios, pedindo para que eles se calassem e não se manifestassem, dizendo quem ele era. E até mesmo ali para os seus discípulos, durante um certo tempo, ele pediu que se resguardasse essa informação. Mas aqui não. Aqui, Jesus já não está mais falando de forma indireta. Pelo contrário, ele fala diretamente sobre quem ele é. E Jesus, então, deliberadamente instiga aquilo que já estava no coração dos seus inimigos, ou seja, o ódio que eles tinham por Jesus. Talvez Jesus pudesse ter se poupado aqui, mas sempre que ele testemunhava ali um pecado flagrante, ele não hesitava em chamar a atenção para esse tipo de pecado. Então nós vemos que é verdade que ele adotou tons diferentes, dependendo de para quem ele estava ali se dirigindo muitas vezes. Por exemplo, com as pessoas comuns, os humildes, vamos dizer assim, de coração, Jesus era gentil. Jesus, ele era ali delicado e suave nas suas palavras. Porém, com aqueles que estavam assentados ali, nos assentos de autoridade religiosa, que corrompiam as coisas de Deus, Jesus não poupava as suas repreensões. Jesus não poupava nas suas palavras. Se você, por exemplo, pegar Mateus capítulo 23, nós não vamos ler aqui pela questão do tempo, mas ali todo o capítulo praticamente Jesus ele traz ali várias advertências e repreensões diretas sobre os fariseus e os escribas, ao ponto ali de chamá-los de sepulcros caiados. Então nós vemos, irmãos, que assim foi com esta parábola, que revela a ira e a indignação do Pai contra os governantes de Israel. Que Jesus então revela a dureza do coração deles e a condenação por causa dessa atitude. Então, com o seu endurecimento incrível, que já estava ali previsto por Jesus anteriormente, quando nós voltamos, por exemplo, aqui no capítulo 9, no versículo 12, diz aqui: então ele lhes disse, Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. E lá no verso 31 desse mesmo capítulo, ele diz, e tendo partido dali, aliás, porque ensinava os seus discípulos e dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Então veja vocês que Jesus já estava ali durante o seu ministério, prevendo esse endurecimento no coração desses líderes religiosos. Os líderes judeus perderam a chance de se arrepender e reconhecer quem realmente era Jesus. Em lugar disto, o que eles recebem agora é um comunicado que os atinge de forma direta. Jesus não está mais escondendo ali as suas verdadeiras intenções e propósitos pelo qual ele veio. O que nós vamos aprender aqui desta parábola, irmãos, é o cuidado que Deus tem para com o seu povo diante da hipocrisia desses líderes religiosos. A primeira coisa que nós destacamos aqui é quem é esse proprietário da vinha. Lembre-se, Jesus está contando aqui uma parábola, uma história. E aqui ele mostra, depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país.
Esta aqui é uma figura, irmãos, com a qual os judeus estavam perfeitamente familiarizados. Quando Jesus ele conta aqui sobre essa questão de um homem plantar uma vinha ali, cercar, construir um lagar, edificar uma torre e arrendar, ou seja, ele passa ali a permissão do cultivo daquela terra para algumas pessoas, em troca de que aquelas pessoas dessem a ele o pagamento do fruto daquela terra. Então as pessoas com certeza sabiam do que Jesus estava falando. E essa parábola contada por Jesus remete aqui ao texto do profeta Isaías. Quando nós vamos aqui para o livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz aqui, olha: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Vejam que a referência ela é muito parecida com a parábola que Jesus está contando aqui. Nós vemos que claramente a vinha representa o povo de Israel e os lavradores aqui, os líderes religiosos. Algo que nós temos que entender, irmãos: Deus não escolheu Israel por ser o povo mais numeroso e mais forte, ou porque eles tivessem ali qualquer outra qualidade que porventura pudessem ter. Não foi por conta disso que Deus os escolheu. A escolha de Deus foi por amor incondicional. Quando nós vamos para o livro ali de Deuteronômio, capítulo 7, eu coloquei apenas uma parte do texto aí na tela, mas aqui em Deuteronômio, capítulo 7, a partir do versículo 6, diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Porque Deus escolheu o povo de Israel. Será que eles tinham algo de especial? Não. O texto claramente diz: Deus os escolheu por amor incondicional. Não foi uma questão de favoritismo, não foi uma questão de preferência, foi o amor de Deus por esse povo. Então nós vemos aqui, durante a história do povo de Israel, que Deus cercou a esse povo com o seu cuidado. Veja, Deus os libertou do Egito, Deus os sustentou e guiou no deserto, Deus lhes deu ali uma terra abençoada. Então nós vemos que Deus fez de
tudo para o seu povo. Deus deu a Israel as suas leis e ordenanças. Deus os enviou ali a uma terra que mana leite e mel. Deus expulsou ali delas nações mais poderosas do que eles. Deus passou por alto ali grandes impérios e demonstrou então o seu profundo amor a esse pequeno povo. Irmãos, nenhuma família debaixo do céu recebeu tantos privilégios quanto a família de Abraão. Mas também, ao mesmo tempo, nenhuma família ou povo andou tão longe daquele Deus que os escolheu e os chamou. O livro do profeta Amós, no capítulo 3, versículo 2, diz aqui: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Nós percebemos aqui, irmãos, somente nesse primeiro versículo, que a vinha estava ali equipada com tudo aquilo que era necessário para que o trabalho desses lavradores fosse um trabalho fácil, um trabalho proveitoso. Deus havia providenciado ali todos os meios necessários para que esse povo pudesse viver conforme as leis e as ordenanças que ele deu. Aqui nós vemos Jesus falando que esse homem plantou uma vinha, cercou-a, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou então a esses lavradores. Ou seja, ele havia ali providenciado tudo o que era necessário, eles só tinham que cultivar aquela terra. Sabe o que isso nos mostra? Deus é generoso. E Ele providencia tudo o que é necessário para que nós possamos viver uma vida que glorifique a Ele. Tudo o que nós precisamos para viver uma vida que Deus seja glorificado, Ele já nos deu. Eu sempre guardo esse texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmãos, Deus, Ele não pede nada para nós, no qual Ele também não nos tenha capacitado para que possamos fazer. Deus é um Deus generoso. Ele já providencia tudo o que você precisa para viver uma vida de santidade, para viver uma vida que Ele seja glorificado. Está tudo aqui na palavra dEle. Você precisa de direção para a sua vida, Ele te dá. Você precisa de discernimento para as suas decisões, Ele te dá. Você precisa de salvação, Ele te dá. Deus é generoso, Ele não poupa esforços. Nós vemos que, de igual forma, Deus tem revelado a nós o seu amor. A palavra diz que, mesmo sendo nós pecadores, Ele nos amou. Nós nada merecemos de Deus, irmãos. E ainda assim, Ele demonstra a nós a sua imensa bondade e misericórdia para conosco. Paulo, escrevendo aqui a sua carta aos Romanos, ele diz:
Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Salvos por causa do amor de Deus. Alcançados por causa do amor de Deus. Sustentados e fortalecidos por causa do amor de Deus. Mas, na sequência aqui, nós vemos os lavradores a quem a terra foi arrendada, lavradores maus, por causa da atitude que eles tiveram. Do verso 2 até o versículo 5, diz que no tempo da colheita, este homem enviou ali um servo até aqueles lavradores para receber a sua paga. Lembre, a terra foi arrendada, não era daqueles lavradores. Então eles tinham que dar ali uma parte daquilo para aquele homem. E ele envia o seu servo. E o que eles fazem? A palavra diz que eles o agarram, o espancam e o despacham vazio. E aí diz aqui, de novo lhes envia um outro servo. Eles o esbordoam na cabeça e o insultam. E a palavra diz que ele assim fez, foi mandando ali, mandou outro, e a este mataram. E muitos outros foram enviados, dos quais espancaram alguns e mataram a outros. O que Deus esperava do povo dele? E o que Deus espera do seu povo hoje? Nós já temos meditado aqui, desde o início do capítulo 11, que Deus espera frutos do seu povo. Deus espera que o seu povo dê frutos. Mas nós vimos aqui, através ali da mensagem do profeta Isaías, que Israel tornou-se uma videira brava. Ao invés de dar um fruto bom, deu fruto ruim. E servo após servo foi enviado ao povo de Israel procurando frutos, mas foram despedidos vazios. Profetas após profeta foi enviado ao povo, mas em vão. Milagre após milagre foi operado entre eles, mas sem nenhum resultado. Como nós vimos anteriormente, Israel só tinha folhas, mas não tinha frutos. Nós vemos na história bíblica, ao longo dos séculos, Deus mandando os seus profetas para falar à nação de Israel. Mas eles rejeitaram a mensagem. Perseguiram e mataram os mensageiros. Quando você vai aqui para o livro de 2 Crônicas, no capítulo 36, 2 Crônicas 36, no versículo 15 e 16, olha só o que diz aqui: o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Irmãos, vocês perceberam o que a palavra diz aqui? O Deus de seus pais, começando logo cedo, de madrugada, falou-lhes por intermédio de mensageiros, porque ele se compadecia do povo. Ele tinha compaixão por esse povo. Então ele queria levá-los ao arrependimento. E por várias e várias vezes ele mandou os seus profetas.
E o que esse povo fez com os profetas? Espancaram, mataram, zombaram desses profetas, rejeitaram a mensagem, até que chegou um momento em que Deus diz, como nós vimos na semana passada, a paciência de Deus tem limite. Deus diz, basta, agora chega. Há um texto do livro de Provérbios, se eu não me engano, Provérbios 29, deixa eu só ver se é esse mesmo, que às vezes eu tenho isso, 29, versículo 1, diz assim, olha, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. A cerviz, irmãos, é isso aqui, ó. A ideia é que o homem que não se curva diante de Deus, aquele que endurece, permanece rígido no seu orgulho, na sua vaidade, chega uma hora em que Deus vai quebrar a sua cerviz e não haverá mais cura para ele. Quanto mais Deus demonstrava a eles o seu amor, mais o povo se afastava de Deus e endurecia a sua cerviz. Novamente, voltando aqui para o livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 6 em diante, diz assim, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira o Senhor vosso Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito, até que chegastes a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Pois em Horebe, tanto provocastes a ira do Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Moisés aqui está fazendo referência àquela ocasião em que ele ficou 40 dias no monte. E o que aconteceu com o povo lá embaixo? Eles chamaram Arão e disseram, Arão, o seguinte, eu acho que Moisés morreu. O homem não vai voltar mais. Faça deuses para nós e vamos voltar para o Egito. E foi exatamente isso que eles fizeram. Foi então que Deus disse a Moisés, desce porque o povo está em pecado. O povo se desvirtuou. Irmãos, Moisés tinha nas mãos as tábuas escritas pelo dedo de Deus. O próprio Deus escreveu aquelas leis. Sabe o que Moisés fez com aquelas tábuas? Quando ele chegou e viu o povo naquela orgia, naquela bagunça, naquela festa, diante daquele bezerro de ouro, Moisés literalmente quebrou as tábuas. Moisés ficou tão indignado por ver o povo ter se perdido, que ele, irado, jogou aquelas tábuas, indignado, jogou aquelas tábuas no chão e ela se quebrou. A segunda tábua da lei, foi Moisés quem lavrou. Não foi Deus, foi Moisés. Moisés lavrou as tábuas e escreveu as leis de Deus nas tábuas. Um povo de dura cerviz, mesmo Deus mostrando o seu cuidado. Irmãos, o povo de Israel é uma representação da nossa vida. Deus nos tirou do Egito, Deus nos tirou lá do mundo. Nós começamos a andar com o Senhor, nós começamos a caminhar com Deus. Mas lembre-se que até a chegada na terra prometida, há um deserto para se passar. E um deserto é um lugar de dificuldades. O deserto é um lugar de lutas, desafios. Depois de 3 dias caminhando ali pelo deserto, o povo já começou a murmurar. Moisés, você nos trouxe aqui para morrer neste lugar? Não temos água para beber.
E o que Deus fez? Deu água para o povo. Depois de um tempo ali, Deus enviando o maná, a comida do céu, o pão que desce do céu. O que o povo fez? Estou enjoado, não aguento mais. Maná no café, maná no almoço, maná na janta. Queremos carne. Deus falou, o povo quer carne, vamos mandar carne. O povo de Israel é uma figura das nossas vidas, irmãos. São muitos aqueles que estão caminhando com Deus, andando com Deus, e continuam murmurando e reclamando. Mesmo assim, Deus continua abençoando. Nós precisamos entender, irmãos, que é importante saber que a graça nos salva, mas não tira de nós a responsabilidade das nossas atitudes. Somos salvos pela graça, sim, mas isso não significa que eu não sou responsável pelas escolhas que eu vou fazer. Deus esperava frutos de Israel, mas Israel tornou-se uma videira brava. Irmãos, Deus nos escolheu em Cristo para darmos frutos. Veja o que ele escreveu ali em João capítulo 15, pode passar o próximo para mim, por favor? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. O que Deus quer de nós? Fruto. Quando produzimos muitos frutos, trazemos glória ao nosso Deus e demonstramos que realmente somos discípulos dele. Irmãos, os frutos que nós produzimos é um caráter transformado. Os frutos que nós produzimos é uma vida que gera novos discípulos. Porque através da sua vida, Deus vai usar a sua transformação para que outras vidas também sejam alcançadas. São esses frutos que Deus quer de nós. Uma vida transformada que gera novas vidas transformadas. Mas muitas vezes nos comportamos como esses lavradores. Mas na sequência, o texto nos mostra aqui que depois de enviar ali os seus servos, ele resolve então enviar o seu próprio filho. Versículo 6 diz, restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo, respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. O proprietário da vinha, que aqui, nessa parábola, representa Deus, vem aqui demonstrando uma paciência extraordinária. Porque ele não enviou apenas um servo, ele enviou vários servos. E o que eles fizeram com esses servos? Como nós vimos, zombaram, bateram e até mataram. Então nós vemos, e esse proprietário demonstrou uma paciência extraordinária. Mas os resultados só pioravam. Em seus esforços contínuos ali para lidar com os lavradores, o proprietário então decide enviar o seu filho amado. O seu único filho. Irmãos, isso nos faz aqui remeter a lembrar das palavras ditas por Deus na ocasião do batismo de Jesus e também na sua transfiguração. Lembre-se que quando Jesus desceu as águas e ele saiu, o texto nos diz que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado.
Quando Jesus foi transfigurado, uma voz apareceu dizendo: este é o meu filho amado. E o que eles decidiram fazer não foi uma questão de um impulso, irmãos, mas sim um plano maligno, bem pensado, resultado de suas deliberações iníquas, corruptas e egoístas. Eles não agiram por impulso, eles premeditaram o que estavam por fazer. Veja que o texto diz claramente: os tais lavradores disseram este si, este é o herdeiro, vamos matá-lo. Vamos matá-lo, porque aí não haverá herdeiro e a terra vai ser nossa. Esta parábola era um desafio ali às autoridades judaicas, porque contém aqui essa inconfundível declaração de Jesus como o Messias. Jesus é o Filho unigênito de Deus, que foi enviado ali à nação de Israel primeiramente. Ele foi enviado ao mundo, mas inicialmente ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Como o próprio João menciona, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Irmãos, este é um dos dois únicos lugares onde Jesus diretamente, ele diz que é o Filho de Deus antes do seu julgamento. Embora nós já vimos aqui que outros já o tenham reconhecido anteriormente. E o que isso nos mostra, irmãos? Muitos são os que hoje ouvem a mensagem, sabem até quem é Jesus, mas ainda assim não o reconhecem como o Filho de Deus enviado para salvar pecadores. Pelo contrário, antes preferem matá-lo no seu coração, seguindo os seus próprios desejos e as suas vontades. Nós não crucificamos mais Jesus literalmente, mas quando você rejeita Jesus, você o crucifica no seu coração, preferindo seguir os seus desejos e as suas vontades, chegando até ao cúmulo de menosprezar e zombar do seu sacrifício e nem mesmo acreditar na sua ressurreição. Mas Jesus mostra a justiça desse proprietário. No versículo 9 em diante diz assim: e fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Irmãos, nós vemos que Deus pune os rebeldes e passa a vinha para outros. Deus puniu o povo de Israel por não receber a mensagem, por não aceitar que Cristo é o Messias. E a vinha que era para eles cuidarem, agora é passada para um outro povo, o qual a Bíblia descreve como povo gentil, ou seja, aqueles que não são judeus. Se vocês que são o povo de Deus não querem cuidar da vinha do Senhor, então eu vou passar a vinha para esse outro povo, para aqueles que não são do povo de Israel. A oportunidade de Israel cessa e aos gentios então é aberta a porta da graça. E graças a Deus por isso, porque nós fomos alcançados por causa disso. Israel rejeitou ali o tempo da sua visitação. Eles rejeitaram aquele que veio para resgatá-los. E Jesus aqui, ele cita um Salmo 118.
Salmo 118, versos 22 e 23, que é tido como um salmo messiânico, que permite então aos seus ouvintes ali que profiram a sentença, a própria sentença em relação à pergunta que Jesus fez na parábola. Que fará, pois, o dono da vinha? Ora, o próprio Jesus responde: ele virá e exterminará aqueles lavradores e vai passar a vinha para outros. Vejam vocês, irmãos, que quando Jesus aplica a si mesmo essa referência da pedra angular, ele está afirmando claramente que ele é o Messias, a pedra rejeitada. Ele é o Messias, ele está aqui dizendo claramente. Vocês não leram nas Escrituras o que está escrito? Posteriormente, os apóstolos também reconheceram isso nas suas pregações. Quando a gente vai aqui para Atos capítulo 4, Atos capítulo 4, versículo 11, diz aqui, ó: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Quando você vai ali para 1 Pedro, carta de 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 6 e 7, diz aqui: por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Vejam vocês que os próprios apóstolos reconheceram que Jesus é essa pedra angular. Aqueles a quem eles rejeitaram, veio a ser essa pedra. Irmãos, a pedra angular é uma referência à parte mais importante de um edifício, que define ali as bases e os ângulos corretos para todos os aspectos de uma construção. E a palavra nos mostra que Jesus é a pedra angular do reino eterno de Deus, que suporta toda a estrutura e simetria deste glorioso reino de salvação do nosso Deus. Atos 4:12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O filho rejeitado, e que logo seria morto, se tornaria a pedra angular, fundamental para a vida deste novo templo, que não era mais o templo físico de Jerusalém. O templo agora eram todos aqueles que viriam a crer em Jesus. Lembre-se, Jesus é a pedra principal. E nós somos parte desse edifício. Este é o novo templo. Nós vemos que Deus está chamando para si, chamou para si um povo sacerdotal de todas as nações. A mesma palavra que Deus dirigiu ao povo de Israel lá no Monte Sinai: eu escolhi vocês como minha propriedade particular. Eu vou fazer de vocês um reino de sacerdotes, uma nação santa. Se você vai aqui para 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois o povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes
misericórdia. Nós agora somos o povo de Deus. Fazemos parte deste templo do Senhor. E aí, Jesus termina a parábola. E Marcos termina a sua narrativa, falando da indignação, então, dos lavradores. Versículo 12. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Vejam vocês que quando os líderes religiosos perceberam que Jesus se referia a eles e também a si mesmo, ao invés de aproveitarem a oportunidade e se firmarem ali em arrependimento em Cristo Jesus, que é a rocha, o que eles fizeram? Eles se calaram e desistiram de se contrapor à sua sabedoria. Os líderes religiosos, irmãos, interpretaram corretamente a parábola de Jesus. Eles entenderam o que Jesus quis dizer com essa parábola. Mas eles não se dispuseram a se arrepender e nem a obedecer. Ao contrário, endureceram ainda mais o coração e buscaram então uma forma de eliminar Jesus. E a retirada deles aqui, irmãos, é apenas para buscar novas estratégias para matarem Jesus. A sequência que nós vamos ver aqui do capítulo 12 vai nos mostrar exatamente isso. Eles indo até Jesus para de alguma forma tentar ali pegar ele no meio das suas palavras para que tivessem ali algo de que acusá-lo. O que nós aprendemos aqui com estes líderes religiosos, irmãos, é que não basta ter conhecimento se não houver disposição e coração arrependido diante de Deus. Lembre-se, eles eram líderes religiosos, conheciam a lei, conheciam a palavra de Deus, mas não se arrependeram, não reconheceram quem era Jesus. Isso nos mostra que não adianta você dizer que conhece a Bíblia, se você não tem um coração arrependido e disposto a obedecer a Cristo. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, mas não o suficiente para terem um coração arrependido e transformado por Deus. Irmãos, a salvação vai além do conhecimento e da convicção. A salvação exige uma mudança de coração e uma escolha ativa de buscar e seguir a Deus para evitar a condenação. Certa feita, Jesus estava ali, novamente confrontando esses escribas e fariseus, e ele vai dizer assim: olha, vocês examinam as Escrituras? Pois é, elas falam de mim. O problema é que vocês não querem vir a mim para ter vida. As Escrituras que falam da vida eterna, elas falam a meu respeito. Jesus fala assim: mas vocês não querem vir a mim, porque vocês não querem ter a vida eterna. Irmãos e irmãs, a instituição judaica, na figura dos seus líderes, ressentia-se de Jesus, porque Jesus, ele expunha ali o orgulho dessas pessoas. Jesus, ele expunha ali a hipocrisia dessas pessoas, a falta de bondade e justiça dessas pessoas. Esses líderes religiosos, eles invejavam a popularidade que Jesus tinha entre o povo. E eles ficavam enfurecidos com a afirmação de que ele era o Messias, o Filho de Deus.
porque para eles isso era uma blasfêmia. Então, depois de ouvirem a parábola contada por Jesus, para realçar ali as verdadeiras intenções de seus corações e motivos homicidas, esses líderes religiosos furiosos ficam ainda mais determinados a tirar a vida de Jesus. E daqui para frente, como eu disse, haverá muito mais confrontos destes líderes e ainda outros tentando fazer com que Jesus caia nas suas artimanhas políticas e religiosas. Mas aí eu digo para você aqui nesta noite, diante de tudo que tem sido exposto nessas mensagens, não somente essa, mas também as anteriores que têm sido passadas aqui, diante de tudo isso que tem sido exposto em relação, nessas mensagens em relação às verdades ditas por Jesus, a grande questão é, qual é a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta para Jesus? Deus já se revelou um Deus misericordioso e generoso, concedendo pela sua graça a salvação a todo aquele que crê em seu Filho Jesus. Texto que todos, tenho certeza, conhecemos. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos e irmãs, nós somos desafiados a responder a este chamado, procurando honrar a Cristo nas nossas vidas, produzindo frutos dignos de arrependimento, que edifica o reino de Deus, e não a ter um coração obstinado, orgulhoso, rebelde, que sabe reconhecer a justiça de Deus. É um coração assim que Deus quer, que sabe reconhecer essa justiça revelada em Cristo. Justiça é essa que nos possibilita estar na presença dEle e desfrutar do amor dEle. Essas parábolas, irmãos, nos levam a refletir e pensar. Qual é a sua resposta? Será que nós vamos agir como esses líderes religiosos? O presbítero Nelson compartilhou logo no início do culto que seguir a Cristo tem um custo. O custo maior já foi pago, irmãos, porque nós não tínhamos como fazer. A salvação. Deus já nos deu em Cristo. Agora cabe a você fazer uma escolha. Caminhar com Jesus. É essa escolha que você precisa fazer. E como eu tenho dito aqui, não é uma questão de decidir para um momento apenas. Essa decisão, ela vai determinar como você vai dirigir a sua vida daqui para frente. Essa decisão que você toma por Cristo, ela vai definir todas as outras prioridades que você vai ter na sua vida daqui para frente. A maneira como você vai viver a sua vida daqui para frente. Tudo depende de uma decisão. Ou você está com Cristo e submete-se à vontade dele, ou você faz como esses líderes religiosos, continua no seu orgulho, continua na sua vaidade, continua andando nos seus pecados. E a condenação de Deus, ela não virá, ela já está sobre a sua vida, porque a palavra é muito clara em relação a isso. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Mas aquele que rejeita o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Que tenhamos um coração disposto,
sensível, aberto a decidir por Cristo e a continuar caminhando com Cristo. Vamos orar? Ó Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos por este tempo que nós temos aqui. Tempo, ó Deus, de louvor, adoração, oração, mas principalmente, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, Deus, falando ao nosso coração. Te agradeço, ó Deus, pela direção e pela unção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, fazer a nossa escolha. E aqueles que já a fizeram, que permaneçam firmes nela. Que não sejamos como esses líderes religiosos, que mesmo conhecendo a Tua palavra, não reconheceram que Jesus é o Messias. Ele é o Salvador, o Filho de Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a cada dia, a continuarmos, ó Deus, vivendo debaixo dessa graça. Porque a graça, ó Deus, que nos alcançou, a graça que nos salvou, é a mesma graça que nos sustenta todos os dias. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Antes de nós orarmos, eu queria chamar aqui à frente o presbítero Rafael. Ele tem um aviso a passar para os irmãos. Irmãos, boa noite. Eu queria comentar só sobre a questão dos grupos durante a semana. Aqueles que têm participado têm sido uma bênção. Nós podemos crescer juntos, aprender a praticar a palavra de Deus. E, de novo, nós convidamos você que ainda não tem participado, dê prioridade à sua vida espiritual. Nós vamos passar agora para um outro tema, um subtema, na verdade, dentro ainda da questão da nova identidade que nós temos em Cristo, e nós vamos conversar sobre como essa nova identidade afeta os nossos relacionamentos. E vai ser muito interessante. O primeiro tema, já nessa semana, nós vamos conversar sobre como nessa nova identidade que nós recebemos em Cristo afeta ou deve afetar os nossos relacionamentos dentro do corpo de Cristo. Então não percam, é muito interessante. Logo depois nós vamos falar sobre a questão daqueles que são solteiros, como essa nova identidade afeta as nossas vidas como solteiros, como casados. Depois ele vai falar com os nossos filhos, para quem tem filhos já. Depois ele vai falar com meus amigos, né? E por último, ele vai falar meu relacionamento com a criação. Então é muito interessante, são coisas muito práticas para vocês que realmente desejam viver assim como Jesus viveu. Nós temos falado bastante disso. E eu queria também deixar aqui, no dia 14 de outubro, nós temos, já chegando, né, um evento chamado E7 Kids. Esse evento vai ser feito aqui na igreja, tem aí a data, o horário, e nós precisamos de pessoas que sejam dispostas a nos ajudar, né? Nós vamos retomar aí este evento que nós já fizemos por várias vezes aqui na igreja, atingindo a região toda aqui dos arredores, né, do nosso bairro aqui. E nós pretendemos divulgar e nós pretendemos estar juntos aqui, né, convocando as famílias e as crianças para estar aqui com a gente nesse dia. Vai ser um sábado, dia 14 de outubro, na semana do feriado do dia 12, que é quinta-feira, né? Mas nós precisamos do apoio aí de muitas pessoas, né? Porque talvez ao contrário do que a gente pensa, não é um evento para você
ter uma etiqueta a se seguir, mas é um evento para você simplesmente vir praticar aquilo que você tem aprendido. Então nós precisamos de pessoas recebendo as pessoas que vão chegar, perguntando tudo bem, né, de onde você é, como é que você está, fazendo realmente uma ponte, né, construindo uma ponte, um relacionamento com essas pessoas, que elas se sintam realmente à vontade aqui no nosso meio e que elas entendam como Jesus alcançou a nossa vida e como realmente é bom viver para Ele. Então nós vamos receber essas crianças aqui com seus familiares. Nós temos algumas propostas diferentes. Aquelas pessoas, nós já temos até um grupo criado no WhatsApp para aqueles que já tinham me comunicado que queriam apoiar, que queriam ajudar. Se você ainda não se propôs a isso, eu peço que por favor faça e converse comigo, né, e que a gente possa agregar você também a esse grupo, essas informações. Aqueles que forem recebendo mensagens no grupo, por favor, responda as mensagens, né? Diga, olha, estou entendendo o que está sendo falado, obrigado por ter enviado essas mensagens. Tudo isso nós fazemos com bastante esforço, mas nós fazemos para a glória de Deus. E ainda que não receba obrigado, uma resposta no grupo, é para Deus que nós fazemos tudo isso. Às vezes minha mãe me fala, né, nossa, você precisa dormir bem. Né? E realmente nós precisamos ter uma vida equilibrada, mas às vezes nós temos algumas noites aí que nós passamos produzindo esses conteúdos para estudar nos grupos, né? Esses acontecimentos que nós temos também, com o objetivo de glorificar o nome de Deus. A palavra de Deus diz em Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem. E nós, por isso, precisamos realmente que os nossos pés corram, né? Porque realmente o nosso trabalho no Senhor não é vão. Nós precisamos crer nisso. Então, nós estaremos juntos. Aqueles que não falaram ainda com a gente, pode buscar eu, pastor, a Martinha, a Luciane, e nós vamos estar juntos. Queria deixar só esse versículo de 1 João 3,18, que é uma das mensagens centrais desses eventos que nós temos feito. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. É isso que realmente determina aquilo que nós viemos falando, vimos fazendo também. Se você realmente diz que permanece em Cristo, você deve andar assim como Ele andou. E é isso que nós cremos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, Deus abençoe cada um de vocês que se dispuserem a estar conosco. Nós vamos estar por aqui esperando o contato de vocês. Deus abençoe muito vocês. Obrigado, Rafael. Só um adendo. Anteriormente havia se divulgado que iria fazer no dia 12, mas aí ouvindo algumas pessoas, nós entendemos que seria melhor fazer então no sábado, o dia depois, porque geralmente no dia 12 é um dia que já tenha acontecido vários outros eventos relacionados a isso, e possivelmente eventos que já vêm acontecendo durante algum tempo. Então, por questões de estratégia, a gente tem que entender que Deus nos dá sabedoria e discernimento para a gente saber usar de estratégia também. E lembrando que a gente está retornando com o trabalho, então a gente entende que se a gente fizer num dia em que não vai ter concorrência, vamos colocar assim, com outros eventos, a gente consegue, de repente, atingir um número até maior de pessoas também. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, nos procurem para que a gente possa estar passando aí mais informações para vocês, tá bom? Vamos colocar em pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Quero agradecer aqueles que estiveram nos visitando essa noite, são muito bem-vindos aqui. Sintam-se aí abraçados também por cada um de nós. Ó Pai, nós te bendizemos, Senhor, louvamos o teu nome, ó Deus, por este tempo, ó Deus, precioso que nós passamos aqui, ó Pai, nesta casa de adoração, ó Deus, ao teu santo nome, onde nós temos o privilégio e a liberdade, ó Deus, de cultuar ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que foi feito, ó Deus, porque o fazemos única e exclusivamente para, ó Deus, a glória do teu santo nome. Que o Senhor nos leve, ó Deus, de volta para os nossos lares, concedendo, ó Pai, uma semana, ó Deus, abençoada na direção e na unção do teu Espírito Santo. E
que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.